A paz do Senhor Jesus, você está no canal Andréia Rodrigues Devocionais e hoje estaremos dando continuidade ao projeto Leitura da Bíblia em um ano. Hoje estaremos lendo Números capítulos 28 ao 30 e Evangelho de Marcos capítulo 8, versículos 22 ao 38. Que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal. Não deixe de se inscrever, de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. E que Deus lhe abençoe. Números, capítulo 28. O holocausto perpétuo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Dá ordem aos filhos de Israel e dize-lhes: Da minha oferta, do meu manjar para as minhas ofertas queimadas, do meu cheiro suave tereis cuidado, para mas oferecer a seu tempo determinado. E dir-lhe-ás: Esta é a oferta queimada que oferecereis ao Senhor: 2 cordeiros de um ano sem mancha, cada dia em contínuo holocausto. Um cordeiro sacrificarás pela manhã, e o outro cordeiro sacrificarás de tarde, e a 10ª parte de um efa de flor de farinha em oferta de manjares, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite moído. Este é o holocausto contínuo instituído no Monte Sinai, em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E a sua libação será a 4ª parte de um hin para um cordeiro, no santuário. Oferecerás a libação de bebida forte ao Senhor. E o outro cordeiro sacrificarás de tarde, como a oferta de manjares da manhã e como a sua libação, o aparelharás em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. As ofertas nos sábados, nas luas novas, na Páscoa e no dia das primícias. Porém, no dia de sábado, 2 cordeiros de um ano, sem mancha, e 2/10 de flor de farinha, misturada com azeite, em oferta de manjares com a sua libação. O holocausto é do sábado em cada sábado, além do holocausto contínuo e a sua libação. E nos princípios dos vossos meses oferecereis em holocausto ao Senhor 2 bezerros e um carneiro, 7 cordeiros de um ano sem mancha, e 3/10 de flor de farinha misturadas com azeite, em oferta de manjares para um bezerro, e 2/10 de flor de farinha misturada com azeite, em oferta de manjares para um carneiro, e 1/10 de flor de farinha misturada com azeite em oferta de manjares para um cordeiro. Holocausto é de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor, e as suas libações serão a metade de um hin de vinho para um bezerro, e a 1/3 de um hin para um carneiro, e a 4ª parte de um hin para um cordeiro. Este é o holocausto da lua nova de cada mês, segundo os meses do ano. Também um bode para expiação do pecado ao Senhor, além do holocausto contínuo com a sua libação se oferecerá. Porém, no primeiro mês, aos 14 dias do mês, é a Páscoa do Senhor, e aos 15 dias do mesmo mês haverá festa. 7 dias se comerão pães asmos. No primeiro dia haverá santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas oferecereis oferta queimada em holocausto ao Senhor, 2 bezerros e um carneiro. E 7 cordeiros de um ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E a sua oferta de manjares será de flor de farinha misturada com azeite. Oferecereis 3/10 para um bezerro e 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro oferecereis 1/10, para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Estas coisas oferecereis, além do holocausto da manhã, que é o holocausto contínuo. Segundo este modo, cada dia oferecereis por 7 dias
o manjar da oferta queimada em cheiro suave ao Senhor. Além do holocausto contínuo, se oferecerá isto com a sua libação. E no 7º dia tereis santa convocação, nenhuma obra servil fareis. Semelhantemente, tereis santa convocação no dia das primícias, quando oferecerdes oferta nova de manjares ao Senhor, segundo a vossa festa das semanas, nenhuma obra servil fareis. Então oferecereis ao Senhor por holocausto em cheiro suave 2 bezerros, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, e a sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, 2/10 para um carneiro. Para cada cordeiro 1/10, para cada um dos 7 cordeiros, um bode, para fazer expiação por vós. Além do holocausto contínuo e a sua oferta de manjares, os oferecereis, ser-vos-ão eles sem mancha com as suas libações. As ofertas na festa das trombetas, capítulo 29. Semelhantemente, tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês. Nenhuma obra servil fareis, ser-vos-á um dia de jubilação. Então, por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro e 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e a sua oferta de manjares e o holocausto contínuo e a sua oferta de manjares com as suas libações, segundo o seu estatuto em cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. E no dia 10 desse 7º mês tereis santa convocação, e afligireis a vossa alma, nenhuma obra fareis. Mas por holocausto em cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, 1 carneiro e 7 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para o bezerro, 2/10 para o carneiro, e 1/10 para um cordeiro, para cada um dos 7 cordeiros. Um bode para expiação do pecado, além da expiação do pecado pelas propiciações e o holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares com as suas libações. As ofertas nas festas solenes. Semelhantemente, aos 15 dias deste 7º mês, tereis santa convocação. Nenhuma obra servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis 13 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, ser-vos-ão eles sem mancha. E pela sua oferta de manjares de flor de farinha misturada com azeite, 3/10 para um bezerro, para cada um dos 13 bezerros, 2/10 para cada carneiro, entre os 2 carneiros. E para um cordeiro, 1/10 para cada um dos 14 cordeiros, e um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. Depois, no 2º dia, 12 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha, e a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e as suas libações. E no 3º dia, 11 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de 1 ano sem mancha. E as suas ofertas de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação.
E no quarto dia, 10 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no quinto dia, 9 bezerros, 2 carneiros e 14 cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sexto dia, 8 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. E no sétimo dia, 7 bezerros, 2 carneiros, 14 cordeiros de um ano, sem mancha. E a sua oferta de manjares e as suas libações para os bezerros, para os carneiros e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o seu estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, a sua oferta de manjares e a sua libação. No oitavo dia tereis dia de solenidade, nenhuma obra servil fareis. E por holocausto, em oferta queimada de cheiro suave ao Senhor, oferecereis um bezerro, um carneiro, 7 cordeiros de um ano, sem mancha. A sua oferta de manjares e as suas libações para o bezerro, para o carneiro e para os cordeiros, conforme o seu número, segundo o estatuto. E um bode para expiação do pecado, além do holocausto contínuo, e a sua oferta de manjares e a sua libação. Essas coisas fareis ao Senhor nas vossas solenidades, além dos vossos votos e das vossas ofertas voluntárias, com os vossos holocaustos, e com as vossas ofertas de manjares, e com as vossas libações, e com as vossas ofertas pacíficas. E falou Moisés aos filhos de Israel, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Capítulo 30. A lei acerca dos votos das mulheres. E falou Moisés aos cabeças das tribos dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor tem ordenado. Quando um homem fizer voto ao Senhor ou fizer juramento, ligando a sua alma com obrigação, não violará a sua palavra. Segundo tudo que saiu da sua boca, fará. Também quando o homem fizer voto ao Senhor e com obrigação se ligar em casa de seu pai na sua mocidade, e seu pai ouvir o seu voto e a sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir, todos os seus votos e as suas obrigações com que tiver ligado a sua alma não serão válidos, mas o Senhor lhe o perdoará, porquanto seu pai lhe os vedou. E se ela tiver marido e for obrigada a alguns votos ou dito e refletido dos seus lábios, com que tiver ligado a sua alma, e seu marido o ouvir e se calar para com ela no dia em que o ouvir, os seus votos serão válidos, e as suas obrigações com que ligou a sua alma serão valiosas. Mas se seu marido lhe o vedar no dia em que o ouvir e anular o seu voto, a que estava obrigada, como também a declaração dos seus lábios, com que ligou a sua alma, o Senhor lhe o perdoará. No tocante ao voto da viúva ou da repudiada, tudo com que ligar a sua alma sobre ela será válido. Porém, se fez voto na casa de seu marido, ou ligou a sua alma com obrigação de juramento, e seu marido o ouviu e se calou para com ela, e lhe o não vedou, todos os seus votos serão válidos, e toda obrigação com que ligou a sua alma será valiosa. Porém, se seu marido lhe os anulou no dia em que os ouviu,
Tudo quanto saiu dos seus lábios, quer dos seus votos, quer da obrigação da sua alma, não será válido. Seu marido lhes anulou, e o Senhor lhe o perdoará. Todo voto e todo juramento de obrigação para humilhar a alma, seu marido confirmará ou anulará. Porém, se seu marido de dia em dia se calar inteiramente para com ela, então confirmará todos os seus votos e todas as suas obrigações que estiverem sobre ela. Confirmado-lhe os tem, porquanto se calou para com ela no dia em que o ouviu. Porém, se de todo lhe os anular, depois que o ouviu, então ele levará a iniquidade dela. Estes são os estatutos que o Senhor ordenou a Moisés entre o marido e sua mulher, entre o pai e a sua filha, na sua mocidade, em casa de seu pai. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos 22 ao 38. Cura de um cego de Betsaída. E chegou a Betsaída, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram-lhe que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, levou-o para fora da aldeia, e cuspindo-lhe nos olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa. E levantando ele os olhos, disse: Vejo os homens, pois os vejo como árvores que andam. Depois tornou a pôr-lhes as mãos nos olhos, e ele, olhando firmemente, ficou restabelecido e já via ao longe distintamente a todos. E mandou-o para sua casa, dizendo: Não entres na aldeia. A confissão de Pedro, versículo 27. E saiu Jesus e os seus discípulos para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos seus discípulos, dizendo: Quem dizem os homens que eu sou? E eles responderam: João Batista, e outros Elias, mas outros um dos profetas. E ele lhes disse: Mas vós, quem dizeis que eu sou? E respondendo Pedro lhe disse: Tu és o Cristo. E admoestou-os para que a ninguém dissessem aquilo dele. E começou a ensinar-lhes que importava que o Filho do Homem padecesse muito e que fosse rejeitado pelos anciãos e pelos príncipes dos sacerdotes e pelos escribas, e que fosse morto, mas que depois de 3 dias ressuscitaria. E dizia abertamente essas palavras. E Pedro o tomou à parte e começou a repreendê-lo. Mas ele, virando-se e olhando para os seus discípulos, repreendeu a Pedro, dizendo: Retira-te de diante de mim, Satanás, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas as que são dos homens. Cada um deve levar a sua própria cruz. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e tome a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que perder a sua vida por amor de mim e do Evangelho, esse a salvará. Pois que aproveitaria o homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre essa geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.